A atualidade dos dons espirituais. Texto áureo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. 1 Coríntios 12, versículo 4. Verdade prática. Ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo, e isso envolve o batismo no Espírito e os dons espirituais. Leitura complementar. Romanos 12, versículos 6 ao 8. Alguns dons espirituais são apresentados em Romanos. 1 Coríntios 12, versículo 28 ao 30. O apóstolo Paulo acrescenta alguns dons à lista de Romanos. 1 Coríntios 12, versículo 31. Somos ensinados a procurar os melhores dons. 1 Coríntios 13, versículo 1 ao 13. O amor supera os dons espirituais. 1 Coríntios 14, versículo 1. O Novo Testamento nos ensina a buscar os dons espirituais. Efésios 4, versículo 8 ao 11. Os dons de Cristo aqui são os mesmos dons do Espírito Santo. Leitura bíblica. 1 Coríntios 12, versículo 1 ao 11. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Objetivo geral da lição: apresentar a atualidade dos dons espirituais. Objetivos específicos: apontar a necessidade dos dons espirituais hoje, situar a função dos dons espirituais e reconhecer que os dons revelam a unidade na diversidade. Introdução. Os dons espirituais são, na realidade, na Igreja de Cristo, uma grande ferramenta ainda disponível nos dias de hoje. Na Bíblia, não há menção de algum ensino que afirme a cessação desses dons após o período dos apóstolos. A Bíblia e o testemunho da história da Igreja garantem que os dons espirituais sempre estiveram presentes no corpo de Cristo em maior ou menor grau. Nós não podemos esfriar na fé. Não podemos esquecer que, sem a manifestação poderosa do Espírito Santo, corremos o risco de nos tornar apenas um aglomeramento formal de crentes. Uma igreja orgânica, aquecida pelo Espírito Santo da promessa, faz a diferença no bairro, na cidade, no estado, no país e no mundo. Que o Espírito Santo ache plena liberdade em todos nós. Os pontos básicos da presente lição são a necessidade e a função dos dons espirituais na atualidade para a demonstração do poder de Deus perante o mundo, a edificação interna da vida da Igreja, o seu conforto e crescimento espiritual. Capítulo 1. A necessidade dos dons espirituais hoje. É necessário ensinar na igreja sobre os dons espirituais para que ninguém fique desinformado sobre o assunto.
Por meio deles, confessamos o nome de Jesus e somos edificados. O apóstolo introduz a sessão afirmando que todos devem se inteirar melhor sobre os dons espirituais. O apóstolo Paulo mostra que o ensino sobre os dons espirituais é importante e afirma: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Isso não quer dizer falta de experiência sobre o assunto, pois, conforme ele escreveu em 1 Coríntios 1:7, nenhum dom vos falta. O que o apóstolo Paulo quer dizer com essa declaração introdutória é que esperava dos coríntios, e essa é também a vontade do Espírito ainda na atualidade, que todos os crentes em Jesus entendam os dons espirituais e a sua finalidade. Os termos pneumáticos e carisma são termos gregos básicos usados pelo apóstolo Paulo para se referir aos dons espirituais. O termo pneumáticos, que significa espiritual, emprega de forma substantivada tom pneumático, literalmente, das coisas espirituais. E o contexto mostra que ele se refere aos dons espirituais. O substantivo carisma, em português, dom, um cognato de caris, ou seja, graça, cuja ideia é o que foi dado pela graça, aparece duas vezes, de dons no versículo 4 e dons no versículo 9. São vários tipos de carismata, de dons, no Novo Testamento, que o tempo e o espaço não permitem enumerá-los na presente lição. A declaração de fé das Assembleias de Deus define os dons espirituais como capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito de Deus ao crente em Jesus para serviço pessoal na execução dos propósitos divinos por meio da Igreja. Esses recursos são operados por meio dos crentes em Jesus, segundo os Coríntios 4, versículo 7. Enquanto a Igreja estiver na terra, esses dons estão disponíveis. Isso envolve todo o aspecto da vida cristã, como adoração, evangelização e operações de milagres. Eles podem ser concedidos de repente em qualquer fase da experiência cristã, ao ser batizado no Espírito Santo, no início da fé ou ao longo da carreira cristã. Todos nós devemos buscar os dons espirituais a qualquer momento. No capítulo 1, nós aprendemos que os dons espirituais são uma realidade nos dias de hoje. Capítulo 2. A função dos dons espirituais. O uso dos dons espirituais é essencial nas reuniões cristãs, na vida pessoal e no serviço da evangelização. Isso era uma realidade na época dos apóstolos e continua um fato na atualidade. Há quem acredite que existem apenas 9 dons espirituais, pois interpreta como únicos os apresentados nos versículos 8 a 10 do capítulo 12 de 1 Coríntios. Mas o apóstolo apresenta mais 2 listas de dons espirituais neste mesmo capítulo, uma com 8 dons, versículo 28, e outra com 7. Incluindo algumas repetições da primeira lista, versículos 29 e 30. Existe também uma lista em Romanos e outra em Efésios, Romanos 12, 6, 8 e Efésios 4, 8 a 11. Há quem afirme que a primeira lista é completa e as demais seriam apenas expressões ou explicações desses 9 dons. Em nenhum lugar o apóstolo limita o número de dons. Essa explicação está de acordo com a declaração de fé das Assembleias de Deus. Os dons mencionados em seguida são classificados em 3 grupos de 3 dons. A divisão mais conhecida é a seguinte: primeiro, os dons de revelação, que seriam a palavra da sabedoria, a palavra da ciência e o discernimento dos espíritos. Segundo, os dons de poder, que seriam o dom da fé, os dons de curar e as operações de maravilhas.
E terceiro, os dons de inspiração, a saber, a profecia, a variedade de línguas e a interpretação. Essa é uma das várias classificações e todas elas são didáticas. Stanley Orton segue a divisão funcional feita pelo próprio apóstolo em 3 grupos, 2, 5 e 2, que 2 vezes o adjetivo grego héteros, outro de tipo diferente, como e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, a variedade de línguas. Nas outras vezes, o termo usado para outros é alus, que seria outro de mesmo tipo. Se isso significa uma classificação ou divisão, seriam em 3 grupos, 2, 5 e 2. Sendo assim, primeiro, dons do ensino ou pregação, que seria a palavra da sabedoria e a palavra da ciência, os dons de ministério, a fé, os dons de curar, operações de maravilhas, a profecia e o dom de discernimento dos espíritos, e terceiro, os dons de adoração, variedade de línguas e interpretação de línguas. O Espírito Santo distribui os dons aos crentes em Jesus, a cada um para o que for útil, para aquilo que for proveitoso para a edificação espiritual e crescimento numérico da igreja. A função dos dons espirituais é tornar a manifestação do poder de Deus cada vez mais real e dinâmica para a edificação do corpo de Cristo e, antes de tudo, autenticar a obra de Cristo. Não existe um reservatório, um depósito de dons na igreja ou nos irmãos para que cada um faça uso a seu bel prazer. O Espírito Santo reparte particularmente a cada um como quer. Os dons, portanto, não são atestados de espiritualidade nem de santidade, mas eles são concedidos para a edificação da igreja e o aperfeiçoamento espiritual dos cristãos. Muito cuidado, pois a soberba espiritual é a pior de todas elas e é pecado. Conforme encontramos nos 5 solas, só lhe deu glória, somente a Deus a glória. No capítulo 2, nós aprendemos que os dons espirituais e o seu uso é essencial nas reuniões cristãs, na vida pessoal e no serviço da evangelização. Capítulo 3. Os dons revelam a unidade na diversidade. O apóstolo Paulo esclarece que a diversidade de dons é uma necessidade e enfatiza que ela tem suas raízes no Deus Trino. Isso à medida em que o Pai, o Filho e o Espírito Santo manifestam suas atividades para a edificação da igreja. Nós precisamos saber que são diferentes os dons da graça concedidos segundo a medida da fé. De modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Romanos 12, versículo 6. São 3 classes de manifestações as quais revela a atuação do Deus Trino. A diversidade de dons, atribuída ao Espírito, a diversidade de ministérios, relacionada ao Filho, e a diversidade de operações, como a ação do Pai. Mas é o Espírito a fonte de todos os dons, que distribui os dons para a edificação da igreja. Temos diversidades de dons, de ministérios e de operações. O termo diversidade é repetido uma vez para cada pessoa divina, mas em cada versículo aparece a mesma expressão, mas o Espírito é o mesmo, mas o Senhor é o mesmo, mas é o mesmo Deus. O único Espírito, o único Senhor e o único Deus refere-se às 3 pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que aparecem de forma espontânea e automática. No capítulo 3, nós aprendemos que existe uma unidade na diversidade quando os dons espirituais se manifestam. Subsídio teológico. O Espírito Santo concede os dons,
As pessoas da deidade desempenham papéis diferentes, porém cooperam vitalmente entre si e se harmonizam numa unidade perfeita de expressão. A Igreja de Cristo deve refletir a natureza do Senhor a quem ela serve. Não há cisma, divisão, orgulho carnal, glorificação do próprio eu, luta pela primazia ou usurpação de direitos no âmbito da Trindade. Não devemos fazer que a nossa vontade ordena, mas o que vemos Deus fazendo. Quanta diferença faria na maneira de compartilharmos os dons. Ministrados corretamente, os dons revelam a coordenação, a unidade criativa na diversidade e a sabedoria e o poder que o Espírito Santo harmoniza. Por toda parte vemos a diversidade. A Igreja pode vir a enfrentar situações as mais diferentes, mas podemos dispor desta obra do Espírito que nos harmoniza numa unidade maior se nos prostrarmos diante do Deus de tremenda santidade, poder e propósitos. Conclusão. A manifestação dos dons espirituais vai continuar durante todo o tempo em que a Igreja peregrinar na terra, isto é, até a vinda de Cristo. E essa é uma verdade pentecostal. A Igreja atual necessita tanto do poder de Deus como nos dias apostólicos. A missão da Igreja de hoje em nada difere de sua missão no passado. Hoje não é diferente e dependemos do poder sobrenatural na virtude do Espírito Santo. Amém.